Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Psicologia do Bem-Estar. Agora que você já entendeu, né, o que é psicologia positiva, a gente começa a aprofundar um pouco mais em um dos pontos mais importantes dentro dessa área. Então, agora que você já entendeu o que é psicologia positiva, a gente começa a aprofundar um pouco mais. E um dos pontos mais importantes dessa área é entender que bem-estar não é a mesma coisa. Ou seja, não existe só uma forma de ser feliz ou de se viver bem. Na verdade, existem formas diferentes de entender o que é uma vida boa. E isso muda bastante a forma como a gente conduz a nossa própria vida. Antes de continuar, eu quero que você pense uma coisa. O que é felicidade para você? Pode ser prazer, pode ser sucesso, pode ser paz, pode ser realização. E isso é interessante, porque cada pessoa vai dar uma resposta diferente. E isso acontece porque a ideia de bem-estar não é simples, ela envolve várias dimensões. De forma geral, a psicologia entende o bem-estar como a forma como a gente avalia a nossa própria vida. Ou seja, não é só o que acontece com você, mas como você interpreta e sente em relação ao que acontece. Isso envolve tanto em aspectos emocionais, como se sentir bem ou mal, quanto também em aspectos mais racionais, como o quanto você está satisfeito com a sua vida. Dentro da psicologia positiva, existem duas formas principais de entender o bem-estar. A primeira é a visão hedônica, que está relacionada ao prazer, e a segunda é a visão eudaimônica, que está mais ligada ao sentido, ao propósito, ao desenvolvimento pessoal. E essas duas formas elas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas se complementam. O bem-estar hedônico está baseado na ideia de buscar prazer e evitar dor. Ou seja, quanto mais emoções positivas você sente, como alegria, felicidade, entusiasmo, maior será o seu nível de bem-estar. Essa visão ela é muito comum no nosso dia a dia. A gente busca as coisas que dão prazer, como viajar, descansar, sair, comprar algo, viver experiências boas, e isso não é errado. O prazer ele faz parte da vida. Mas essa forma de viver, ela tem um limite importante. Existe algo chamado adaptação hedônica, o que significa que com o tempo a gente se acostuma com aquilo que antes dava prazer, e aquilo que te deixava muito feliz depois vira algo normal. E aí a gente começa a precisar de mais estímulos para sentir a mesma coisa. Por isso, buscar só prazer não sustenta o bem-estar ao longo do tempo. E aí que entra o bem-estar eudaimônico. Aqui o foco não está no prazer imediato, mas no sentido de vida. Ele está relacionado com o crescimento pessoal, propósito, valores e desenvolvimento. Muitas vezes, coisas que trazem sentido não são fáceis, como estudar, trabalhar, cuidar de alguém, enfrentar desafios, nem sempre são prazerosos, mas podem gerar um sentimento profundo de realização. Dentro dessa visão mais profunda de bem-estar, existem alguns fatores importantes, como a autonomia, que é a capacidade de tomar decisões por si mesmo, a autoaceitação, que é aceitar quem você é, com qualidades e limitações, ter propósito, sentir que a sua vida tem sentido, ter bons relacionamentos como troca, respeito e conexão, e também o crescimento pessoal, sentir que você está evoluindo ao longo do tempo. E aqui vem um ponto muito importante: não é sobre escolher entre prazer ou sentido. O bem-estar mais completo vem da combinação dos dois. A gente precisa de momentos de prazer, de leveza, mas também precisa de propósitos, de direção e de significado. Uma vida só baseada em prazer pode ficar vazia, e uma vida só baseada em obrigação pode se tornar muito pesada. Com base nisso, os pesquisadores começaram a falar em três tipos de vida feliz: a vida prazerosa, que é focada nas emoções positivas; a vida engajada, quando você se envolve profundamente em atividades entre estados de concentração e foco; a vida significativa, quando você sente que faz algo, que você faz parte, né, de algo maior e que a vida tem propósito. E quanto mais essas três coisas estão presentes, maior tende a ser o seu bem-estar. E aqui que entra uma realidade importante: nem tudo que faz bem é prazeroso. Muitas pessoas que são importantes na nossa vida envolvem esforço, desconforto e até sofrimento. Mas isso não significa que elas são ruins. Significa que o bem-estar não é sobre se sentir bem o tempo todo, é sobre viver uma vida que faça sentido.
Então, resumindo nessa aula, o bem-estar ele não é uma coisa, ele envolve tanto o prazer quanto o sentido. E entender isso muda completamente a forma como a gente busca uma vida melhor, porque a partir disso a gente para de buscar só a felicidade momentânea e começa a construir uma vida mais completa. E no próximo módulo a gente vai falar mais sobre emoções e principalmente sobre essa ideia de emoções positivas e negativas. Então, até a nossa próxima aula.